Pois é, agora tem uma notícia que eu quero chamar a sua atenção, você que nos acompanha. Em 8 meses de governo, Lula reverteu um superávit, ou seja, um número positivo de 79 bilhões de reais deixado por Jair Bolsonaro em 2022, e as contas públicas agora registram um déficit de 77 bilhões de reais. Segundo dados do Tesouro Nacional, só em julho foi registrado um rombo de 36 bilhões de reais, representando o segundo pior resultado para o mês na série histórica iniciada em 1997. Após Lula assumir o poder, a despesa total do governo cresceu 8,7%. Vamos começar esse giro com o Cláudio Dantas. Dantas, surpreendeu que o governo federal tenha alcançado esse déficit ou rombo, como queira chamar, em 8 meses de governo? Costuma ser uma característica, né, de governos progressistas e de esquerda, gastar mais e não ter aquela preocupação com corte de gastos. Mas 8 meses é pouco tempo, hein, Dantas? Ô, Daniel, estou sentindo uma defesa prévia aí do governo de esquerda que você está fazendo, né? Olha, essa coisa de associar determinada política a determinado governo, isso, na verdade, no fundo, o que nós estamos diante de um alto grau de incompetência. Porque é o seguinte, você tem interpretações sobre economia, muito bem, sobre projetos de desenvolvimento, mas você tem de lidar com matemática, e a matemática é uma ciência exata. Não é filosofia. A esquerda pode filosofar, pode ocupar os DCEs da faculdade de filosofia e inventar o que ela quiser, pode falar sobre questões de gênero, pode falar o que ela quiser, pode fazer a tese que ela quiser, mas a matemática, você não consegue se contrapor a ela. E os números, eles são uma realidade, eles são inquestionáveis, eles são brutos, eles vêm e atropelam qualquer discurso ideológico, qualquer modinha, qualquer proselitismo, qualquer assistencialismo, qualquer narrativa política construída na eleição para enganar o eleitor. Vocês vão lembrar, na eleição, qual era a narrativa do PT? Que o governo Bolsonaro quebrou o Brasil. E aí nós temos um governo, um 2022, que encerra com superávit. Já foi um tapa na cara do militante. Lide com essa realidade, a realidade dos números. Aí eles fizeram aquele esforço todo para aprovar a PEC da transição, arrombaram as contas públicas em quase 200 bi. E passam 8 meses de conversinha fiada, de entrevistinha, de depoimento, de não sei o que, atacando o Banco Central, pressionando os juros a longo prazo, mexendo na política de preço da Petrobras, que estava rendendo dividendos para o próprio Tesouro, que estava beneficiando o BNDES. Hoje o Mercadante chorou num evento. Deve ser por isso, deve ser por causa do prejuízo que o BNDES deu também no primeiro semestre. Eles estão arrasando com o que foi deixado. A herança era bendita. Em 8 meses ela se reverteu, as expectativas são as piores possíveis. E essa gente vive em que realidade? Pretendem todos os dias, diariamente, vender uma realidade, um mundo que não existe para o eleitor. Só que as pessoas não se enganam, porque quando elas vão comprar o leite no mercado, o óleo, a picanha, só picanha fatiada mesmo, nesses memes que viralizaram na internet, ela tem de lidar com a realidade do seu salário que dá para comprar, o seu poder de compra. Então tá aí, essa é a realidade dos números. Saímos de 79 bi positivo para 77 bi negativo. Por isso que eu falo, ontem estava Simone Tebet fazendo um discurso cínico para a imprensa. Então, assim, não é possível. Não é possível. Perfeito. Essa é a realidade. Perfeito, Dantas. A gente vai girar com todos os comentaristas. Mota, que sempre traz um recorte mais liberal para esse tipo de discussão. É um governo que gasta muito, que acumula um déficit de quase 80 bilhões de reais em 8 meses de governo, Mota. E a pergunta é, gastou bem pelo menos? A população está satisfeita? Essa pergunta a gente responde todo dia aqui quando a gente dá notícias de viagens, né, parece que tem até uma notícia aí de compra de um novo
avião, porque o avião atual estaria ruim. Eu só vou discordar um pouco do meu colega Dantas. Eu acho que é uma questão de ideologia, sim, porque não há registro na história de um governo bem-sucedido que tenha adotado a mentalidade socialista. A mentalidade socialista que, na verdade, esconde por trás dela uma grande hipocrisia. A gente já falou disso daqui, né? É o progressista que luta contra a desigualdade e gasta 300 mil reais em 2 dias de diária de um hotel de luxo em algum lugar do exterior. Tá? É o progressista que está preocupado com os que não têm o que comer, mas passa mais tempo no exterior do que aquilo em solo pátrio. Então, essa combinação, o problema do governo de esquerda é a combinação dessas duas coisas. De um lado, essa monstruosa hipocrisia. Uma hipocrisia de gente que prega uma coisa e faz outra. E do outro lado, são ideias fundamentalmente erradas, que a gente escuta todos os dias de pessoas que são apresentados como técnicos, grandes especialistas em economia, e dizem uma bobagem atrás da outra, e pregam o aumento do gasto público, acabaram com o teto de gastos, trocaram por um piso de gastos, criaram uma reforma tributária que pretende implantar um sistema que vai complicar a vida de todo mundo, que vai ter uma fase de transição que os contadores do Brasil vão ficar loucos. Então, meus amigos, não tem como dar certo. É como eu sempre falo aqui, se você sai de São Paulo e vai para o sul, você não vai chegar no Ceará nunca. Você pode chegar em Porto Alegre, mas no Ceará você não tem chance nenhuma de chegar.